Bem-vindo ao Revisa Med. Nossa aula é sobre cicatrização e tratamento de feridas. Neste primeiro módulo, vamos falar sobre a fisiologia da cicatrização. Nessa figura, vocês estão vendo uma quebra da barreira cutânea, que é o que a gente mais pensa quando a gente reflete sobre o que é uma cicatrização. A gente pensa na cicatrização da pele. Só que a gente tem que lembrar que a cicatrização ela não é só do processo cutâneo. A cicatrização ela se dá em todos os órgãos e em todos os tecidos. Para iniciar o processo de cicatrização, o primeiro passo que a gente tem que ter é um evento que é um trauma com uma quebra, nesse caso aqui, da barreira cutânea, que é a barreira da pele. Então, após a lesão, há início do esforço dos tecidos para restaurar a função e a estrutura normais. O ideal seria que esse processo acontecesse a partir de uma regeneração. Essa regeneração, ela é uma cicatrização, digamos, perfeita. Ela acontece tanto no período embrionário dos seres humanos, quanto mesmo em pacientes adultos, por exemplo, a gente vê esse processo de regeneração em órgãos como o fígado. Só que o que acontece? Nos humanos, fora essas particularidades como o fígado, por exemplo, e o período embrionário, de uma forma geral, a acurácia da regeneração é trocada pela velocidade da cicatrização. Por que isso? Porque a gente precisa de cicatrizar rápido. Quanto mais rápido, melhor é para o nosso organismo que ele fique saudável e íntegro. Então, a gente precisa de um processo rápido e, como ele é muito rápido, ele não consegue ser perfeito, ou seja, não consegue ser regenerado. Aqui nós vemos uma figura mostrando uma ferida, como se dá esse processo. A gente começa com uma ferida, um exemplo para vocês, né? Claro que a gente vai dar outros exemplos mais para frente, mas uma ferida incisional. A gente está vendo a quebra, né, da barreira cutânea da pele aqui, como eu falei. Existem feridas e o processo cicatricial ele se dá em todos os tecidos do corpo humano, mas o que a gente mais pensa e o que a gente mais gosta de dar como exemplo é a pele. Então, há uma ferida incisional e depois uma cicatriz. Essa cicatriz, como vocês estão vendo, ela não é perfeita, ela não faz com que a pele fique perfeita. Ela promove uma cicatriz e promove uma marca, que é uma marca definitiva na pele, justamente para poder ser mais rápida. Para a gente entender do processo cicatricial, nós não podemos deixar de esquecer da parte histológica da pele. Então, o que acontece? De fora para dentro, ou seja, de mais superficial para mais interno, a gente tem primeiro a epiderme, que é aquela parte que está em contato com o meio exterior mesmo, composta por poros, pelos, camada queratinizada e terminação nervosa. Em seguida, profundamente a epiderme, nós temos a derme, composta por glândulas sudoríparas, sebáceas, músculo eretor do pelo e folículo piloso. E, mais abaixo, nós temos a hipoderme, composta por veias, artérias e tecido adiposo. Esses três componentes formam o que a gente chama de pele. É importante a gente saber dessa divisão, porque a ferida ela vai sendo classificada de acordo com a profundidade que ela atinge na nossa pele. Uma coisa importante que a gente tem para lembrar aqui é do folículo piloso. Esse folículo piloso, ele chega até a superfície, né? Ele rompe a barreira da epiderme e a gente está vendo que o início do folículo piloso se dá numa região de derme, ou seja, é mais profundo. Só que, como a gente está vendo aqui, existem células que estão presentes na epiderme e que elas acompanham esse folículo piloso até onde ele vai nascer. Essas células que estão acompanhando aqui, elas são super importantes para depois estimular e ajudar no processo de cicatrização em feridas que acometem a derme. Bom, então, primeira coisa, a gente tem que pensar numa ferida epidérmica. Essa ferida epidérmica é o vulgar, assim, que a gente chama vulgarmente de aquele machucadinho que dá só aquela casquinha, a casquinha sai e a cicatriz não acontece. A pele se regenera por inteiro justamente porque ela não chegou na derme, ela se restringe à epiderme. Então, primeiro passo para essa ferida é uma crosta que contém sangue, restos celulares desvitalizados e partículas de tecido.
Em seguida, o que acontece é o processo de reepitelização. Esse processo de reepitelização, pelo fato de não ter acometido a derme, é um processo de reepitelização muito rápido, com uma resposta celular em cerca de 24 a 48 horas. Essas células, elas migram da membrana basal até o local afetado, começam a se multiplicar por mitose e depois que essas células realmente fizeram uma cicatrização de uma forma bem rápida, como vocês estão vendo, a crosta se desprende. Então, é aquilo que a gente fala, aqueles machucadinhos, como se fossem uns arranhões, que em criança, toda criança passa por esse processo, a gente espera aquela casquinha sair e embaixo praticamente não vai ter cicatriz, porque é um processo muito superficial. A gente tem que lembrar dessa diferença da ferida epidérmica para a ferida dérmica, que são as feridas mais profundas. Essas feridas dérmicas, elas atingem a epiderme, a derme e elas podem chegar no tecido subcutâneo. Então, como vocês estão vendo, são feridas mais profundas e o processo cicatricial, então, é mais complexo, tá? Nessa situação, a gente vai ter a formação de um tecido cicatricial, ou seja, de uma cicatriz, que é uma cicatriz que fica de forma definitiva. É uma ferida, então, mais complexa, um processo mais complexo, e aí, aqui sim, a gente vê a formação e a divisão de 3 fases. Essas 3 fases do processo cicatricial em feridas dérmicas e mais profundas ainda do que a derme, essas fases elas são importantíssimas, elas caem muito em prova, então você não pode deixar de guardar a divisão dessas 3 fases, o que acontece, quais células estão presentes em cada uma dessas fases, porque isso, com certeza, vocês vão ser cobrados quando vocês forem passar por um processo de concurso e de exame. Então, a primeira fase que a gente tem é a fase inflamatória. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, mas só para vocês guardarem como é que funciona isso. Primeiro é a fase inflamatória, que tem vários subprocessos nessa primeira fase. Depois a gente tem a fase proliferativa, que ela é, só para adiantar aqui para vocês, ela é dividida em angiogênese, fibroplasia e epitelização. E por último, a gente tem a fase de maturação, que é com certeza a fase mais prolongada desse processo de cicatrização, e ela possui 2 fases, 2 subfases, né, digamos assim, a fase de contração e a fase de remodelação. Então, muito importante lembrar, claro que existem várias literaturas diferentes e, dependendo da literatura, esses nomes, inflamatória, proliferativa e maturação, eles podem mudar um pouco, mas o mais cobrado em prova é essa nomenclatura, fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação. Passando um pouquinho, então, para a fase inflamatória. Então, a primeira fase do processo de cicatrização. O que a gente percebe? Essa fase, ela tem uma duração de 3 dias, tá? Sendo que o processo inicial, o evento inicial dessa fase, se dá com uma vasoconstrição. Então, há uma quebra da barreira, vamos pensar junto, tem uma quebra da barreira cutânea da pele. Começa a uma ruptura vascular ali. Quando há uma ruptura vascular, como vocês estão vendo aqui, a primeira resposta do organismo vai ser fazer uma vasoconstrição e a formação de um trombo, que é justamente para tentar conter esse processo aqui, para não ficar saindo célula sanguínea de dentro do vaso para fora do vaso. Então, essa é a primeira resposta do organismo. Só que essa resposta ela é muito curta, porque depois, como a gente vai ver, há uma cadeia de eventos e essa cadeia de eventos bloqueia esse processo da vasoconstrição. Por quê? Porque são produzidas histamina, serotonina e bradicinina. Esses componentes, histamina, serotonina e bradicinina, eles promovem a vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, tá? E também outra coisa que a gente tem que lembrar é da liberação de prostaglandinas, tá? A prostaglandina, ela é muito importante nessa fase inflamatória, justamente para fazer a quimiotaxia desses componentes para onde está acontecendo o processo de trauma e o processo de cicatrização tem que acontecer. Então, ainda na fase inflamatória, como é que eles cobram isso em prova?
a gente tem que lembrar que as primeiras células a chegar na ferida são os neutrófilos. Eles chegam em 24 horas para fazer a limpeza da ferida. Mas eles são as células mais importantes? Não, não são as mais importantes. Elas não são as mais cruciais para fazer a cicatrização da ferida. As células mais importantes são os macrófagos, que na prova eles podem cobrar como os maestros da cicatrização. Esse termo é bem conhecido como uma referência aos macrófagos, porque eles têm um papel crucial ali. O pico deles é em 48 a 72 horas. E o que eles vão fazer? Eles vão estimular os fibroblastos e fazer a angiogênese, tá? Esse papel dele é muito importante, vocês vão ver mais para frente, que são os fibroblastos que vão produzir o colágeno, que é super importante para a formação da cicatriz. E eles só são estimulados a partir dos macrófagos, tá? Os macrófagos vão fazer a limpeza daquela ferida e vão preparar aquele terreno para a chegada dos fibroblastos. Os linfócitos são os últimos, constituem o último grupo a chegar. Tá? Então, eles fazem um papel menos importante, bem menos importante do que os macrófagos. A gente tem que lembrar, isso é uma coisa que é um detalhezinho, que até parece ser um pouco mais chato da gente saber, mas pode ser cobrado também, que são essas citocinas aqui que estão presentes na fase inflamatória. A TGF-beta, que é a principal citocina, tá? Que a gente tem que lembrar na fase inflamatória, é a mais cobrada e de longe é a principal. Ela vai ser produzida pelos macrófagos, plaquetas e vai estimular o colágeno. Além disso, a gente tem que pensar que tem outras citocinas, como a PDGF, que estimula a angiogênese, a FGF, que estimula a angiogênese e colágeno, e a EGF, que estimula a proliferação das células epiteliais. Essa EGF, por exemplo, é ela que vai fazer os queratinócitos se multiplicarem e fazer a reprodução celular para que a ferida seja coberta, tá? Todas elas são muito importantes. Então, aqui uma tabelinha só para a gente lembrar, claro que vocês não vão precisar saber cada detalhe dessa tabelinha, mas só para a gente deixar de uma forma mais didática para vocês, todas essas citocinas, lembrando que a mais importante é a TGF-beta, tá? Que é ela que vai estimular, ela vai ser mitogênica para fibroblastos e vai estimular a formação do tecido de granulação. Ela é a mais importante, mas existem várias outras citocinas que estão presentes ali no processo da cicatrização. Lembrar que o fibroblasto ele só aparece no sítio da lesão a partir do 3º dia, que é quando os leucócitos polimorfonucleares já fizeram seu papel higienizador na área traumatizada. Isso é importante vocês saberem também. Então, outra tabelinha aqui, essa então, diferenciando quais são as citocinas pró-inflamatórias e quais são as citocinas anti-inflamatórias. Isso é importante a gente saber, porque, por exemplo, quais são as pró-inflamatórias? A interleucina 1, 2, 6 e 8 são pró-inflamatórias. Já a interleucina 4 e 10 são anti-inflamatórias. Então, isso pode vir como uma pegadinha na prova para vocês. Claro que é um detalhe, mas isso pode ser cobrado, de número mesmo, né? Quais são pró-inflamatórias, ou seja, quais, nesse caso, pró-inflamatória, por mais que a gente pense em inflamação como uma coisa ruim, o fato da citocina ser pró-inflamatória significa que ela é boa para o processo cicatricial, tá? Então, ela vai ser importante para o processo cicatricial. E a citocina anti-inflamatória é o contrário. Ela vai impedir esse processo cicatricial, tá? Inibe a produção, como a gente está falando aqui, como a gente está vendo aqui a interleucina 4. Inibe a produção de TNF, interleucina 1, interleucina 6, proliferação de fibroblastos e síntese de colágeno. Ou seja, ela vai inibir o processo cicatricial, tá? Então, é só para a gente ter essa diferenciação aí. Então, ainda na fase proliferativa, o que a gente vê? Na fase da angiogênese, a gente vê que são vasos que estão sendo formados para nutrir o tecido e vão, inclusive, aumentar o aporte de células no local. Na fase da fibroplasia, que são as subfases, né, da fase proliferativa. Na fase de fibroplasia, os fibroblastos estão chegando por volta do 3º dia, como eu havia falado, para começar a síntese do colágeno. Eles que vão estimular a síntese de colágeno. A epitelização, a fase de epitelização, é aquela em que a migração dos queratinócitos para recobrir a ferida. Como eu tinha falado, o queratinócito ele é estimulado,
o estímulo para que ele se reproduza vem muito a partir da EGF, né, que é aquela citocina que eu havia falado para vocês. Então, esses queratinócitos, eles vão cobrir a ferida ali para fazer o processo da cicatrização. E a formação da matriz extracelular, que também é muito importante nesse processo, na fase proliferativa. Então, 72 horas após a lesão, a gente está vendo aqui um exemplo, né, de uma ferida na fase proliferativa. Como é que chama esse tecido aqui? Esse tecido é o chamado tecido de granulação. Olha só, todo mundo já deve ter visto isso, né, ao vivo. É muito comum isso acontecer em feridas maiores. As feridas vão começando a ser cicatrizadas e forma-se esse tecido de granulação em cima da ferida. Ele é composto por um leito capilar, fibroblastos, macrófagos, arranjo de colágeno, fibronectina e ácido hialurônico. Esse tecido de granulação é o marco inicial da formação da cicatriz. É algo meio que desorganizado ainda, como vocês estão vendo aí, um acúmulo de fibroblastos, macrófagos, enfim. Mas é ele que vai iniciar o processo da formação da cicatriz, tá? Ele é super importante. Já na terceira fase, a gente tem a fase de maturação. O que é a fase de maturação? Depois que a gente tem, como o próprio nome diz, a proliferação de um tecido, com a formação de um tecido de granulação, chega a fase de maturação, que é justamente para modelar essa cicatriz. Como o próprio nome já diz, em relação às subfases, a gente tem aqui uma contração da ferida com a remodelação dessa mesma ferida. Ela começa na terceira, por volta da terceira semana, e ela dura até um ano. Como eu havia falado lá atrás, ela é a fase mais longa do processo de cicatrização. É importante a gente pensar no seguinte, essas datas, elas são super importantes. Início na terceira semana, a outra que é em relação às 72 horas, que é a chegada dos componentes ali. Todas essas datas limites, elas são super importantes para a gente guardar para a prova. Só que, ao mesmo tempo que ela é muito importante, ela pode variar de acordo com a literatura. Então, a gente tem que sempre pensar que isso pode ser um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Até porque esse é um processo que ele é muito complexo e ele é muito dinâmico, né? Ele varia um pouquinho de pessoa para pessoa também. Mas, de forma geral, a fase de maturação se inicia na terceira semana e dura até um ano, tá? Na contração da ferida, a gente observa a ação dos miofibroblastos. O que são os miofibroblastos? Lá atrás, na fase proliferativa, a gente viu a ação dos fibroblastos. Aqui, a gente vê a ação dos miofibroblastos. São eles que vão fazer a contração da ferida e vão fazer com que a epitelização ela seja centrípeta. O que significa isso? Ela começa, a epitelização ela começa de fora para dentro, como a gente está vendo aqui. A parte mais externa da ferida, ela já está mais epitelizada. A parte mais interna da ferida, ela está mais profunda porque o processo é de fora para dentro, sob a ação dos miofibroblastos, tá? E na remodelação, o que a gente vê é um equilíbrio entre produção e degradação de colágeno, pela colagenase que favorece o aparecimento de cicatrizes hipertróficas e queloides. A gente não pode esquecer da colagenase nesse processo. Colagenase, como o próprio nome já diz, ase, né? Colágeno ase, ou seja, é uma enzima que quebra o colágeno e vai ser fundamental nesse processo de equilíbrio entre produção e síntese de colágeno, tá? E quando a gente for falar de cicatriz hipertrófica e queloide, a gente vai falar muito sobre a ação dessa colagenase. Então, na fase de maturação, tem a ação da colagenase. Além disso, a gente observa um aumento da força têncil da cicatriz. A gente tem que pensar o seguinte, no começo da fase da cicatrização, a cicatriz, quando ela é muito jovem, a força têncil dela é muito pequena ainda. Ela é muito sensível, muito frágil. Por isso que uma cicatriz, ela é mais suscetível a sangrar, ela é mais suscetível a alargar, a abrir de novo. Por quê? Porque a cicatriz, ela está sendo, a epiderme que tem ali, é uma epiderme que ainda está muito frágil. Conforme vai passando o tempo, a cicatriz vai aumentando a força têncil até chegar a por volta de 80% da força original.
Isso é o máximo que a cicatriz consegue chegar em termos de força têncil, que pode se dar até 1 ano depois do início do processo do trauma ali que originou uma cicatriz, tá? Então, a cicatriz, isso é importante para a gente guardar, a cicatriz ela nunca tem a força têncil de uma pele normal, ela sempre vai ser uma área mais frágil da nossa pele. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar, a atividade das xalonas, as xalonas são substâncias que estão presentes nessa fase de maturação e a questão em relação ao período, né, que eu falei que a gente sempre tem que lembrar, ela é mais ativa durante 6 a 8 semanas, tá? Um outro dado importante, o colágeno, ele é um material responsável pela sustentação e pela força têncil da cicatriz. E ele vai ser produzido e degradado pelos fibroblastos. São os fibroblastos que vão equilibrar ali a quantidade de colágeno existente na cicatriz. Sendo que o tecido de granulação, que é aquele tecido de granulação presente na fase, que começa a ser produzido na fase proliferativa, ele vai ter 30 a 40% de colágeno do tipo 3. O que acontece? O colágeno do tipo 3 é um colágeno mais frágil. Conforme a cicatriz vai evoluindo e o tempo vai passando, esse colágeno tipo 3 ele vai sendo degradado e vai sendo substituído pelo colágeno tipo 1, que é um colágeno mais resistente. Por isso que a cicatriz ela vai aumentando de força têncil, tá? Essa tabelinha é uma tabelinha bem clássica, é importante a gente lembrar dela. Ela mostra pra gente como que esse processo ele é dinâmico. Como eu estava falando para vocês, a gente tem aqui as fases, a duração em termos de dias, né, da cicatrização, do início do processo até aqui, como a gente está vendo, 16 dias pós-ferida. E como vocês estão vendo, as células, os primeiros a chegar são os neutrófilos, seguido pelos macrófagos, que como eu vou repetir aqui o que eu estava falando para vocês, os macrófagos são os maestros da cicatrização, né? Então a gente tem o pico dos macrófagos aqui, ó, por volta de 72 horas, né? Claro que esse valor aqui, ele varia muito de livro para livro, mas por volta de 72 horas. E depois que os macrófagos limpam a ferida, ela tá já apropriada para a chegada dos fibroblastos, que são os expoentes da fase proliferativa. Eles vão atuar nessa fase proliferativa, modelando ali aquela ferida e preparando a ferida, produzindo colágeno, preparando a ferida para chegar na fase de maturação, que é a fase mais prolongada do processo cicatricial. Então, é a produção de colágeno, só para a gente ter uma síntese disso aí. Ele tem pico na produção em 15 a 21 dias pós-ferida, tá? Essa produção é dependente da oxigenação das células e da hidroxilação, da prolina e da lisina, que são esses dois componentes que a gente está vendo aqui, tá? Para formar colágeno, a gente precisa dessa hidroxilação dessas duas substâncias aqui. Quais são os cofatores da prolina hidroxilase? A prolina hidroxilase, então, é a enzima que vai fazer a hidroxilação, tá? Os cofatores são o ferro, o alfa-cetoglutarato, a vitamina C e o oxigênio. Por que isso é importante a gente saber? Porque para a gente ter uma produção efetiva e adequada de colágeno, a gente precisa, então, de ferro, alfa-cetoglutarato, vitamina C e O2. Por isso que a gente fala que é muito importante, o oxigênio, a oxigenação é muito importante, a oxigenação do tecido é muito importante para o processo cicatricial, assim como a vitamina C, que todo mundo sabe, isso aí, qualquer propaganda de vitamina C, eles falam isso, né, como que a vitamina C é importante nesse processo. E isso cai muito, eles costumam cobrar isso muito em prova. Tanto que a medicina, a câmara hiperbárica, ela funciona justamente baseada nessa situação aí, de como que o oxigênio é importante no processo cicatricial. Então, lembrar disso aí. Como eu havia falado para vocês, a cicatriz final, ela tem por volta de 80% de colágeno tipo 1 e 20% de colágeno tipo 3. Essa é a cicatriz já final. Lembrando que antes de chegar nesses padrões de 80% e 20%, a gente tem um aumento do colágeno tipo 3 para mais ou menos 30%, 40%, que é a cicatriz mais imatura. Então, o colágeno produzido inicialmente, ele é mais fino do que o colágeno presente na pele normal e tem orientação paralela à pele. E com o tempo, o que a gente vê é que o colágeno inicial, que é esse mais fino,
mais imaturo, que é o colágeno tipo 3, ele é reabsorvido e um colágeno mais espesso é produzido e organizado ao longo das linhas de tensão da pele, tá? Em relação aos fatores que favorecem a epitelização, a gente vê que existem vários fatores que são importantes, dentre eles a técnica cirúrgica adequada, a integridade da membrana basal, a limpeza da ferida e a superfície úmida. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês, mas, por exemplo, aqui o que a gente tem que lembrar é o seguinte, em relação à limpeza da ferida, essa é uma informação que todo mundo sabe, a ferida tem que ser mantida limpa, né? A gente tem que ter um cuidado na hora que a gente tem um processo cicatricial na nossa pele, a gente tem que ter um cuidado de manter essa ferida sempre limpa, limpar com álcool 70, por exemplo, deixar ela sempre, evitar corpos estranhos, né? Evitar sujeira ali naquele local, porque isso vai ser super importante para favorecer a epitelização. Outra coisa é a superfície úmida da pele. A gente precisa de manter a ferida úmida, tá? Esse negócio de falar, que eles falam, antigamente eles falavam assim, mantenha a ferida bem sequinha e tal. Claro que a ferida tem que estar bem limpinha e tal, mas ela tem que ter uma umidade ali naquele local, porque essa umidade vai aumentar em 30% a 40% os índices de epitelização dessa pele. Então, ela tem que ter uma umidade local ali. Aqui, só para a gente lembrar, porque eu estava falando da membrana basal, da integridade da membrana basal, só para a gente lembrar o que é a membrana basal, a gente tem aqui, ó, a epiderme, como vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a epiderme, e o que vai limitar a epiderme e fazer uma camada que está separando a epiderme da derme é justamente a membrana basal. Ela está aqui em vermelho, rosa, mais fácil para vocês identificarem. Então, a integridade dessa membrana basal vai fazer com que uma ferida seja epidérmica, ou seja, não é uma ferida tão profunda, não é uma ferida dérmica, é uma ferida que se restringe à epiderme. Como a gente havia falado lá atrás, as feridas epidérmicas, elas se reepitelizam muito mais rapidamente, muito mais facilmente do que as feridas mais profundas. Em relação à técnica cirúrgica, a gente tem que lembrar sempre de respeitar as linhas de força da pele quando a gente fizer uma incisão. Então, a incisão ela vai ser transversal ao sentido de encurtamento dos músculos. Aqui a gente consegue entender como que são essas linhas de tensão da pele. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui fácil para vocês. A região frontal aqui, tá? Na região frontal, a gente tem um músculo frontal. Esse músculo frontal, quando a gente faz uma contração da musculatura frontal, faz uma elevação desse supercílio aqui, então a contração do músculo frontal, ela levanta e abaixa o supercílio. Então é um sentido vertical. Então o que significa? Quando a gente for fazer uma incisão na região frontal de uma pessoa, a incisão ela tem que ser transversal a esse sentido. Então essa incisão tem que ser paralela aqui à linha do supercílio, ou seja, ela tem que ser horizontal, justamente para respeitar a linha de força dessa região específica. E isso vale para todo o corpo humano. O respeito às linhas de força da pele é uma coisa assim, importantíssima para que a cicatriz fique esteticamente mais agradável e o processo cicatricial fique mais viável e se dê de forma mais rápida, tá? Além disso, a gente tem que sempre evitar o pinçamento da pele. Quando a gente for pegar a pele com uma pinça, seja uma pinça dente de rato, seja uma pinça anatômica, a gente tem que evitar de pegar e de tracionar muito essa pele. Porque quando a gente está tracionando, a gente está machucando essa pele e isso pode ser envolvido numa pior cicatrização dessa pele. Então, sempre um manuseio muito delicado, isso é importantíssimo, um manuseio muito delicado, com equipamentos adequados, justamente para não machucar essa pele que a gente está manipulando ali.
As suturas subcutâneas também são importantíssimas para reduzir a tensão nessa ferida. Então, quando a ferida ela deixa um espaço muito grande, a gente sempre tem que tentar fazer uma sutura subcutânea antes de partir para a sutura da epiderme. Por quê? Porque a sutura subcutânea ela vai diminuir a tensão. E aí, quando a gente for fazer a sutura da epiderme, ela vai quase que sem tensão e isso ajuda na cicatrização, de forma a não deixar uma cicatriz alargada, de forma que a cicatriz fique mais bonita, mais viável. Então, isso é importantíssimo. E, então, aproximação natural das bordas, sem demasiado aperto. A gente tem que tentar sempre distribuir esses pontos, justamente para não ficar muito tenso e também não ficar muito apertado. Então, lembrando, existem vários fatores positivos no processo cicatricial, ou seja, são fatores que ajudam na cicatrização. São eles: vitamina A, vitamina B, vitamina C, como a gente estava falando lá atrás, né, dos cofatores da prolina e hidroxilase. Aqui a gente vê ela de novo, vitamina C. Assim como o ferro, tá? O zinco também importantíssimo no processo de cicatrização. O cobre, o oxigênio, também como a gente estava falando, daí a utilidade da câmara hiperbárica, e proteínas. Todos esses fatores são importantíssimos para a gente ter uma cicatrização adequada. Já os fatores negativos, que são os fatores que prejudicam a cicatrização, a gente tem medicações, dentre elas a colchicina, que dificulta a polimerização dos microtúbulos, né? Uma coisa bem específica, mas é importante a gente lembrar disso. O corticoide também, todo mundo sabe, quem usa corticoide, ele tem um processo cicatricial mais lento, um processo de cicatrização mais lento, então, uma coisa que a gente tem que lembrar. Desnutrição e obesidade também prejudicam a cicatrização. Lembrar que a obesidade, ela também tem um desequilíbrio nutricional ali. Então, assim como a desnutrição, a obesidade também vai ser prejudicial no processo de cicatrização. Nicotina, né? Então, o tabagismo prejudica. Diabetes, né? Diabetes é importantíssimo, diabetes mellitus, que prejudica a cicatrização. A beta-terapia também dificulta a cicatrização, porque ela vai diminuir a produção de colágeno. A gente vai ver ela lá na frente, que ela vai ser importante justamente por ela prejudicar a formação de colágeno. Ela vai ser importante como uma terapia para queloides, que são justamente por excesso de colágeno. Então, aí a gente usa essa beta-terapia como prejudicial justamente para tratar cicatrizes patológicas. Então, é importante a gente lembrar disso. E a infecção, como eu havia falado para vocês, a gente tem que sempre deixar a ferida bem limpa, porque se essa ferida for infectada, ela se infectar, essa infecção vai atrapalhar aquele processo, porque vai gerar uma turbulência ali, as células vão começar a tentar combater a infecção e vai prejudicar de forma geral o processo cicatricial. Assim encerramos este módulo. Você pode reforçar este conteúdo no nosso caderno digital.